Olá, discentes, inscreva-se no canal, para vocês não custa nada, vale muito para mim. Vamos continuar os estudos. Então essa aqui é a parte 1, Pedagogia Indisciplinar, da Unidade 2 da disciplina. Vamos começar no subtítulo 5, número 5, Literatura Infantil. No século XVII, surge a literatura infantil. Até o início do século XVII, a criança era vista como um adulto em miniatura. No final deste século e no início do século XVIII, ela adquire um novo status, considerada como um ser frágil, desprotegido, dependente, que necessita de valorização e proteção. O surgimento de instituições que preservem o lugar da criança e do jovem na sociedade. Nesses locais, deve ocorrer a mediação entre a criança e o mundo. Isso é feito por meio da alfabetização, o que exige o consumo de obras impressas. Então, na França, desde o século XVII, já havia uma preocupação com a literatura para as crianças. As fábulas de La Fontaine e os contos da Mamãe Gansa são algumas das obras pioneiras do mundo literário infantil. Suas primeiras fábulas continham histórias de animais com características humanas e terminavam com o trabalho da moral. Tinha a moral da história. Conquistou os leitores facilmente por sua forma delicada, divertida, simples e atraente de expressão. Algumas fábulas da época, A Lebre e a Tartaruga, O Leão e o Rato, são as mais conhecidas. Pelo menos dependendo da idade que você tem, né? Se tiver mais de 30 anos, é certeza que se o mundo literário fez um pouquinho de parte da tua vida, tu vai lembrar dessas obras literárias. O Charles Perrault, o francês, considerado o precursor da literatura infantil. Era um escritor preocupado com a situação da mulher. A temática de seus contos era a injustiça com o público feminino. Perceber que tais narrativas poderiam maravilhar as crianças, como também orientá-las em sua formação moral, uma vez que os contos, quando direcionados, podem trabalhar as virtudes e os bons sentimentos na infância. A literatura infantil nasce com a publicação dos 8 contos da Mãe Gansa: A Bela Adormecida no Bosque, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. A Mãe Gansa contava diferentes histórias aos seus filhotes todos os dias. Eles sempre estavam prontos para ouvi-las fascinados. Na verdade, ela representava as mães, que, durante os longos dias de inverno, contavam histórias para passar o tempo enquanto teciam. Assim, o nome Mãe Gansa passou a se referir a uma velha contadora de histórias, ou, no caso, uma senhora contadora de histórias. Os irmãos Grimm, nascidos na Alemanha, eles escreveram várias fábulas infantis, retrataram as lendas e as narrativas conservadas pela tradição oral da memória popular. A título de observação, é interessante dizer que os contos dos irmãos Grimm não são exatamente contos de fada. Apresentam-se como contos de encantamento. As histórias apresentam transformações ocasionadas por encantamento. E contos, predomina-se o humor, elemento mágico norteia toda a história do conto. E fábulas são histórias vividas por animais. Tem contos de mistério, que apresentam um enigma a ser desvendado. E as lendas, histórias que sempre tinham ligação a alguma divindade. Os contos mais famosos dos irmãos Grimm é João e Maria e a Branca de Neve. Outro escritor de renome foi Hans Christian Andersen. Foi escritor de peças de teatro, canções patrióticas, histórias e contos de fadas. Destacava-se por inventar contos que envolviam crianças e jovens. Suas principais obras foram O Patinho Feio e A Pequena Sereia. Agora citamos Monteiro Lobato. Ele rompeu com o racionalismo tradicional e liberou toda a criatividade que a literatura precisava. Lembrando que Monteiro Lobato era brasileiro. Sua maior preocupação era com a renovação da literatura brasileira e principalmente com a linguagem brasileira na literatura. Lobato buscava uma dimensão verdadeiramente brasileira em sua obra. O sucesso das obras de Lobato com as crianças teve um fator decisivo: apontar a realidade comum e familiar à criança em seu cotidiano. Apresentava o maravilhoso e o mágico de uma forma natural, se misturam em uma só realidade. Algumas personagens reais, Lúcia, Pedrinho, Dona Benta, têm a mesma contextura das personagens inventadas. A boneca Emílio, Visconde de Sabugoso, Pequeno Polegar, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então todos esses personagens fazem parte do universo de faz de conta criado pelo autor e sempre encantam as crianças e os adolescentes. Monteiro Lobato mostrou como a função lúdica é importante na formação da criança e no seu desenvolvimento moral. Nós, como adultos, professores ou pais, podemos e devemos, por meio dessas obras, inserir as crianças no mundo literário infantil, a fim de estimulá-las a refletir sobre os livros,
bem como desenvolver sua criatividade. As personagens de Monteiro Lobato marcaram época e foram utilizadas por outros escritores em suas obras. Lobato preocupou-se com a nacionalização da literatura, buscando abrir as portas para a criatividade da literatura infantil. Trouxe o mágico à realidade comum e familiar da criança com absoluta naturalidade, dando vida aos aspectos culturais de nosso cotidiano por meio da criação de seus heróis reais ou fictícios, seus mitos, conquistas da ciência e etc. assim por diante. Observação: apesar de Monteiro Lobato ser considerado racista e o MEC ter recebido solicitações para a retirada de seus livros das escolas, alguns estudiosos de autores infantos juvenis defendem, alegando que a literatura tem a função de explorar a realidade e não se pode apagar a escravidão da história brasileira. E esse foi um trecho da aula. Vamos continuar na parte 2 da unidade 2 e vamos considerar o subtítulo 5.1, Literatura Infantil e a Escola. Até mais!